A Igreja Memorial Batista, nesta manhã, do Dia do Senhor e do Dia dos Pais, recebe o seu fundador e primeiro pastor, James Everett Musgrave Jr., fundador da Igreja Memorial Batista e o primeiro pastor da Igreja Memorial Batista. Ele assumiu o pastorado da igreja no dia da sua organização, no dia 22 de julho de 1960. Depois passou o cajado pastoral no dia 29 de julho de 1962 ao missionário James Acre Lansford. Portanto, a igreja está alegre no Espírito Santo, porque recebe nesta manhã o seu ex-pastor, grande missionário, que deixou marcas que a poeira dos tempos não vai apagar, em termos de fecundidade ministerial, pastoral, evangelística e missionária, e também poética, porque ele é cantor e dos melhores. Ele está acompanhado de sua esposa, a irmã Jane. Vou pedir que ela se levante, por favor. A Igreja Memorial Batista recebe a sua primeira família pastoral nesta manhã. Nós não podíamos perder esta oportunidade, nem abrir mão do privilégio de ouvir o nosso primeiro pastor, James Lansford, Musgrave Jr., a quem, com prazer, passamos a palavra. Há momentos na vida que são todos especiais. Eu muito queria ter a oportunidade de estar diante dos irmãos novamente neste lugar que significa tanto na minha vida e na vida da minha família. Porque realmente ter a experiência de Brasília, quando apenas havia uma fazenda neste local, e orar junto com o irmão Edístio e o irmão Valdemar e o Josias Nogueira, ao pé de uma cruz que já foi levantada no local, pedindo que Deus nos desse a visão, as forças e as finanças para aproveitarmos um momento tão especial na vida da nação brasileira, quando se pensava em passar finalmente da capital do país para este Planalto que tem se desenvolvido tanto desde aquele tempo. Eu estou tendo dificuldade em controlar a emoção, que não é muito normal para mim. Eu geralmente consigo, mas é um dia tão especial. E eu dou graças a Deus por aquilo que vejo, aquilo que ouvi, sabendo que Deus tem ainda nas suas mãos a dedicação do seu povo, que fez possível com que eu trabalhasse neste lugar. Eu não tenho dúvida alguma que o que se fez aqui não se fez por mim,
mas pelo grande, abençoado povo brasileiro, ajudado por alguns irmãos da outra América, e mormente pelo poder do Espírito Santo que nos deu a visão e as forças para a realização da obra. O Dia dos Pais é um dia quando as nossas memórias correm para trás. Muitos de nós já nos despedimos dos pais há alguns anos. Outros ainda têm os pais vivos, mas já tiveram experiências ao longo dos anos sob a orientação dos pais. Alguns, por vários motivos, não têm tido este privilégio de ter um pai ao seu lado. Então as memórias são muitas. Mas também hoje, quando eu penso no Brasil e no trabalho batista, as memórias são muitas. Momentos de saudades, porque alguns que eu conheci e com que trabalhei já estão na glória, graças a Deus que estão aí. Mas 2 versículos têm passado constantemente por minha mente nesses dias. Nós passamos uma semana em trabalhos evangelísticos em Belém. De outro modo, nós não estaríamos aqui hoje de manhã. A nossa igreja de East Meadows, em Fort Worth, Texas, resolveu levantar o dinheiro para que nós pudéssemos fazer parte de um trabalho de convênio com Belém, da nossa cidade, com outros 16 irmãos que vieram de outras igrejas. Aquele trabalho me fez lembrar do desafio que ainda está diante de nós, como crentes, como aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo no nosso coração. Trabalhei durante 8 dias numa invasão à beira do rio Tucanduba, num local que se chama Riacho Doce. Mas os irmãos que conhecem invasões sabem que é muito longe de ser um lugar doce. Eu vi o povo sofrendo as consequências daquilo que parece-me estar alastrando o mundo inteiro. Os Estados Unidos da América do Norte não passam por dias bons. A nossa política, depois de mais que 200 anos, não está andando bem. A nossa ética, cada vez mais para aquele lado, que nos faz lembrar do último versículo no livro dos Juízes. E os irmãos se lembram daquele versículo e certamente experimentam a mesma coisa aqui. Naqueles dias, não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E na América do Norte nós ouvimos muito falar em direitos pessoais, mas poucas vezes alguém fala em responsabilidade individual. E a ética está cada vez mais nos entristecendo, tanto fora da igreja como dentro da igreja. Mas Deus ainda está no trono, não está? Ele é o Todo-Poderoso e nós temos motivo de prosseguir. De modo que o que tem estado na minha mente nesses dias se acha em Filipenses capítulo 3, versículo 14.
palavras escritas pelo apóstolo Paulo, o missionário do primeiro século que tem servido como ideal, como inspiração para nós missionários que posteriormente têm aceito a chamada de Deus para o campo. O Paulo tinha muita razão de olhar para trás. De um lado, com tristeza, envergonhando-se de alguns atos cometidos, e creio que todos nós temos estas memórias negativas do nosso passado, porque Paulo não agiu bem quando era chamado Saulo, mas depois de experimentar a graça do Senhor, naquela visão na estrada de Damasco, e sentir como ele poderia se transformar num mensageiro, principalmente aos gentios, mas àquele povo daquele tempo em 3 grandes viagens missionárias, ele chega na carta aos Filipenses para simplesmente dizer: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o que nós temos diante de nós. Em dia de paz, em dia de eu ter este privilégio de ver a Igreja Memorial, diante de uma situação política no Brasil, na outra América, no mundo inteiro, mas ainda, meus irmãos, com portas abertas para a pregação do Evangelho. Lugares que alguns anos atrás, pouco tempo atrás, estavam fechados ao Evangelho, agora nós estamos vendo como é que podemos mandar pessoas, onde vamos achar recursos, finanças, Bíblias, Novos Testamentos, Evangelhos, folhetos, para aproveitarmos das oportunidades que estão diante de nós como crentes. Eu vi aqui no Brasil a Junta de Missões Estrangeiras começar o seu trabalho de mandar missionários brasileiros para lugares onde nós, norte-americanos, sendo yankees, nem sempre apreciados, não podíamos testemunhar. Mas o brasileiro, saindo do chamado mundo, terceiro mundo, do povo que se acha erradamente muitas vezes subdesenvolvido, podiam chegar em outros países e fazer o que nós norte-americanos não podíamos fazer. Graças a igrejas como esta, que levantam os seus dízimos e as suas ofertas para mandar missionários brasileiros a outras terras. Prossigo, disse Paulo, para o alvo. É isso que nós queremos continuar fazendo, como indivíduos e como igreja. Há uma tentação de seguir outras vocações. Nós somos chamados pelo mundo para ganharmos os bens materiais. E muitas vezes a nossa profissão, qualquer que seja, mesmo sendo pastor, muitas vezes os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações começam a se preocupar muito com os bens materiais, com a aposentadoria, com o futuro. Mas a Bíblia sempre coloca diante de nós a vocação que Deus nos dá. E em Hebreus capítulo 12, nós somos
incentivados, inspirados, de como nós devemos prosseguir. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e quantos nós temos, não? Destes anos de trabalho batista no Brasil. Eu soube que o pastor Eber está se caminhando para o que se chama de aposentadoria, mas é claro que ele não vai se aposentar propriamente dito, não. E pregador não para, não. Ele sempre vai para a frente. É parte desses testemunhos que nós temos. E hoje de manhã eu estive lembrando do pastor Dr. Manuel Avelino de Souza, do pastor Sóstenes de Barros, do pastor Munguba e de outros que me inspiraram quando eu cheguei ao Brasil para entender o que é a vida brasileira, o que é esta língua que tem uma música que eu nunca aprendi bem, mas uma língua que ultrapassa qualquer coisa que o inglês pode expressar, uma língua bonita. E que me ensinaram como trabalhar com os brasileiros. Não como norte-americano que controlava o dinheiro e, portanto, poderia controlar as decisões, mas que me ensinaram, e eu me lembro principalmente o pastor Silas Lopes, de saudosa memória, o pastor Isaías Batista dos Santos, o pastor João Duduche, o pastor Alfredo Biana, vários que passaram pelo campo goiano e ajoelhados e discutindo, porque eu tenho uma personalidade relativamente forte, mas